Alabado e adorado seja Jesus no Santíssimo Sacramento do altar, e bendita seja sua Mãe, Maria Santíssima e Nossa Mãe. Boa tarde, irmãos e irmãs católicos. Eu me chamo Juvenal Figueira, este é o meu canal católico no YouTube. Hoje é o dia de Pentecostes, onde a nossa Santa Igreja celebra o dia de Pentecostes, o dia que se reuniram os 11 apóstolos com Maria, onde o Espírito Santo derramou, se pousou sobre eles como línguas de fogo. Então, muitos falavam em línguas estranhas. Era o Espírito Santo que os fazia a que se expressava assim, porque é um dom do Espírito Santo que foi derramado sobre todos eles e sobre Maria, e se encheram do Espírito Santo junto com Maria. Então, aqui é melhor vou ler aqui com as Sagradas Escrituras que eu tenho aqui. Vou ler aqui capítulo Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 13. O dom do Espírito Santo. Quando chegou o dia de Pentecostes, encontravam-se todos reunidos. Do mesmo lugar, de repente, ressoa vindo do céu um som comparável ao de forte rajada de vento, que encheu toda a casa onde eles se encontravam. Viram então aparecer umas línguas à maneira de fogo, que se iam dividindo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito lhes inspirava, que se exprimissem. Ora, residiam em Jerusalém judeus piedosos, provenientes de todas as nações que há debaixo do céu. Ao ouvir aquele ruído, a multidão reuniu-se e ficou estupefacta, pois cada um os ouvia falar na sua própria língua. Atônicos e maravilhados, diziam: mas esses que estão a falar não são todos de Galileus? Que se passa então para que cada um de nós os ouça falar na nossa língua materna? Partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotâmia, de Judeia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, de Frígia e de Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, Cirenaica, colonos de Roma, judeus e proselitos, cretenses e árabes, ouvíamos-los anunciar nas nossas línguas as maravilhas de Deus. Estavam todos assombrados e, sem saber o que pensar, diziam uns aos outros: que significa isto? Outros, por sua vez, diziam, troçando, então cheios de vinho doce. Aqui vou ler o discurso de Pedro, que é muito importante, que Pedro deu o seu discurso acerca do que se estava a passar, para que o povo que estava todo reunido aí
compreendera, porque aqui dizia que estavam cheios de vinho. Então, aí Pedro falou, vou ler também aqui, que é a partir do versículo 14, o versículo 36, que é bem largo. Discurso de Pedro. A multidão, de pé, com os 11, Pedro ergueu a voz e dirigiu-lhes então estas palavras: Homens de Judeia e todos vós que resides em Jerusalém, ficai sabendo isto e prestai atenção às minhas palavras. Não, estes homens não estão embriagados, como imaginais, pois apenas vamos na terceira hora do dia, mas tudo isto é a realização do que disse o profeta Joel. Nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei o meu espírito sobre toda a criatura, e vossos filhos e as vossas filhas hão de profetizar, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos terão sonhos. Certamente sobre os meus servos e as minhas servas derramarei o meu espírito. Nesses dias eles hão de profetizar. Farei ver prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra. Sangue, fogo e uma coluna de fumo. O sol será transformado em trevas e a lua em sangue, antes de vir o dia do Senhor, grande e glorioso. E então todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Homens de Israel, escutai estas palavras. Jesus de Nazaré, homem acreditado por Deus junto de vós, com milagros, prodígios e sinais que Deus realizou no meio de vós, por seu intermédio, como vós próprios sabeis. Este depois de entregue conforme a desígnio imutável e a previsão de Deus, vós o matastes cravando na cruz pelas mãos de gente perversa, mas Deus ressuscitou, libertando dos grilhões da morte, pois não era possível que ficasse sobre o domínio da morte. Davi diz a seu respeito: eu via constantemente o Senhor diante de mim, porque Ele está à minha direita, a fim de eu não vacilar. Por isso, o meu coração se alegrou e a minha língua exultou, e até a minha carne repousará na esperança, porque tu não abandonarás a minha vida na habitação dos mortos, nem permitirás que o seu santo conheça a composição deste-me a conhecer os caminhos da vida. Hás de encher-me de alegria com a tua presença. Irmãos, seja-me permitido falar-vos sem rodeios. E aos patriarcas Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo encontra-se ainda hoje entre nós. Mas como era profeta e sabia que Deus lhe prometera sobre juramento que um dos descendentes do seu sangue havia de sentar-se no seu trono, veio e proclamou antecipadamente a ressurreição de Cristo por estas palavras: não fui abandonado
na habitação dos mortos, e a sua carne não conheceu a descomposição. Foi isto que Deus ressuscitou. Disto nós somos testemunhas, tendo sido elevado pelo poder de Deus, recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou, como vedes e ouvis. Davi não subiu ao céu, nem ele próprio diz: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até eu pôr os teus inimigos por estrada dos teus pés. Saiba todos a casa de Israel com absoluta certeza que Deus estabeleceu como Senhor e Messias a esse Jesus, por vós foi crucificado. Palavra de Deus. Glória a ti, Senhor Jesus. Bem, aqui Pedro dá essa pregação ao povo de Israel, que estavam todos reunidos aí e que não compreendia porque eles atuavam assim dessa maneira e falavam dessa maneira. Eles compreendiam, havia vários estrangeiros com várias línguas, e então eles interpretavam todos, eles falando na sua própria língua. Esse é o dom do Espírito Santo que se derramou sobre todos os apóstolos, e eles fazia que eles falassem na sua própria língua dos que estavam aí, pois para Deus nada é impossível. Isso foi um grande milagre, um grande sinal. É o Espírito Santo que foi prometido que seria derramado sobre eles e sobre todos nós até os dias de hoje, porque aqui está escrito que anciãos tendrão sonhos e jovens terão visões e tanta coisa que se vê hoje no mundo. Então, o Senhor aqui nos explica tudo o que estamos a ver, porque estamos a ver muitas coisas que nunca se havia visto antes, nestes tempos, que tempos de apostasia. E já a apostasia entrou dentro da nossa Santa Igreja, porque nunca se viu tanto desordem, tanta confusão dentro da nossa Santa Igreja, e até pelos mesmos bispos, cardeais, sacerdotes, que estão destruindo a nossa Santa Igreja. Então, aqui o Senhor nos explica que para esses tempos, que é fim dos tempos, não é fim do mundo, mas sim é fim dos tempos, onde quem estiver vivo, vamos a ver muita coisa que feia, não sei como explicar aqui, mas um tempo onde vamos a passar muita dificuldade, onde haverá guerras, haverá guerra espiritual dentro da nossa Santa Igreja. A nossa Santa Igreja sempre foi perseguida, mas agora vai ser muito mais perseguida, e vão reduzi-la muito a grupos, praticamente, porque dentro da nossa Santa Igreja já há duas igrejas católicas, uma falsa e uma verdadeira. Então, a falsa, essa igreja falsa se prepararam, e eu sempre digo, é muito importante dizer isto, mas eu digo com conhecimento, a maçonaria, que se ha infiltrado dentro da igreja e se han estudado nos seminários, e se han formado como bispos, cardeais, sacerdotes, com propósito para destruí-la desde adentro. E então estamos vendo onde na nossa Santa Igreja, estamos a ver onde há a guerra espiritual, pois
os bons sacerdotes, bons obispos, bons cardeais, estão sendo perseguidos e calados por as autoridades mais altas da nossa Santa Igreja. Os falsos perseguem os bons, e vemos hoje em dia, como na rede social e no YouTube, onde antes havia muitos sacerdotes que falavam a verdade. Conheço muitos que eu via e ouvia eles falar e denunciavam essas coisas, o que estamos a ver, e por isso agora já foram calados, já não usam o seu canal, porque não deixa as suas autoridades mais grandes, o bispo, cardeais, porque o sacerdote é mandado por os obispos, e os obispos bons também han sido perseguidos por os seus colegas, é o que estamos a ver. Então, isso é a falsa igreja que defende estas ideologias que estamos a ver, que defende essa coisa que não se deve, essas coisas não posso dizer aqui, José com José, Maria com Maria, eles concordam com essas coisas e defendem. Então, aqueles bons sacerdotes que denunciam o pecado e falam dessas coisas, eles calam eles, e por isso muitos já não falam nas redes sociais, porque as redes sociais é um meio para também pregar a palavra de Deus e os ensinamentos a tudo aquilo que queira ouvir e se queira aprender e se formar e ter mais conhecimento da sua fé a fundo e da nossa Santa Igreja, e também ter conhecimento do que estão a fazer, porque nos querem levar a uma igreja falsa, querem edificar uma só igreja, essa igreja falsa que se chamará católica, mas não é católica, essa igreja que não denuncia o pecado, que nega o diabo, que nega o inferno, que Deus tudo é misericórdia, que todos vão para o céu e que todos se salvam. Isso é errado, porque nas Sagradas Escrituras, aqui nas Sagradas Escrituras, Deus diz o contrário. Deus é misericordioso, é verdade, mas Deus é justo e Deus castiga o pecado, o pecador, Deus corrige. E nem todos se salvam, porque para ser salvo é necessário corrigir a sua vida, deixar o pecado, viver uma vida nova. E também o sacerdote e os cardeais, obispos, devem de condenar o pecado como Jesus o fazia quando Jesus veio ao mundo, e os apóstolos, por isso eles pagaram com as suas vidas, Jesus também pagou com a sua vida por dizer a verdade. E então, o que estamos a ver, o caminho hacia Deus está cheio de espinhos e de sofrimentos, não é fácil. Se o mesmo Jesus veio ao mundo e o crucificaram, o mataram, o dono da vida, então imagina-se que nos espera a nós, mais que tudo, não tanto a nós os leigos, mais que tudo as autoridades da igreja, obispos, cardeais, sacerdotes. É isso que estamos a ver. E assim, a igreja está sendo perseguida por um plano maligno que há para destruir a nossa Santa Igreja. É porque a nossa Santa Igreja Católica para eles é como inimiga para o plano que eles querem, que estão organizando para essa nova ordem mundial da Agenda 2030, a redução da população mundial para o governo mundial. Isso é um plano. É por isso que sempre vêm aqui estes meios católicos e católicas, se me chegam a escutar, a ouvir este vídeo. É importante que tenhamos conhecimento disso que estamos a ver. Hoje em dia estamos
estamos cegos e surdos, estamos distraídos, não damos conta. Eu tenho conhecimento porque eu vejo muitas conferências sobre isso e sobre outras coisas também, e tenho conhecimento, e então o conhecimento que eu tenho quero partilhá-lo com todos vós, irmãos católicos e não católicos também, que é um plano que há maligno, um plano que é a redução da população mundial. Querem pôr global tudo com um governo mundial. Isto vai encaminhando a um governo mundial, onde querem governar com menos população mundial. Então, a Igreja Católica é um estorvo para esse plano que eles têm. Sabem porquê? Porque a nossa Santa Igreja Católica, desde Jesus, desde os apóstolos, até os dias de hoje, sempre defendeu a vida como os crianças, que hoje em dia no mundo morrem mais de 16,3 milhões por ano, são assassinados crianças não nascidos dos ventres de mães que com pinças arrancam seu bracinho, suas perninhas. Isso é uma monstruosidade, os inocentes. Então, eles pressionam a muitos países para que aprovem essas leis nos parlamentos. Estamos vendo como no México, em vários países, no México e outras nações, e na Argentina, Venezuela também, acho que também já tem. E muitos países estão aprovando isso põe no parlamento para aprovar essa lei, a lei de matar as crianças, e também essas leis que aprovam de casamentos com José, Maria com Maria, pois José com José não tem filhos, Maria com Maria tampouco tem filhos. Então, essas ideologias e também essa propaganda que fazem para atacar e destruir a nossa Santa Igreja, acusando todos aqueles bons sacerdotes, cardeais e bispos que denunciam o pecado, o acusa de homofobia e los põem contra esses direitos, se não são direitos, porque são direitos malignos, porque não tem nada a ver com as famílias, o que Deus nos ensinou desde Eva até os dias de hoje. Deus benziu Adão e Eva e disse que se multiplicara. Isso está entre um homem e uma mulher. Los abençoou, e Deus nos dias atuais sempre nos abençoa o casamento, que é o matrimônio por a igreja, e os filhos, a família. A nossa Santa Igreja defende os valores cristãos, a família, o pai, a mãe e os filhos. Então, é isso que hoje em dia a igreja, o que Deus também lo diz em várias partes das Sagradas Escrituras, o que Deus une não o separa o homem, porque o casar-se, o homem e a mulher serão um só. Então, estão fazendo tudo o contrário, estão pondo coisas que contra a natureza, e também querem ensinar as crianças a doutriná-los com essas ensinanças pagãs. Isso é grave, isso estamos vendo, e nas escolas vão fazer isso, e alguns países já estão fazendo. Então, é importante que todos nós católicos, e eu venho aqui este meio, mais que tudo, com a preocupação também, por o meu grão de areia, ajudar todo aquilo que queiram ouvir esta pregação e esta preocupação que eu sinto como católico, e no meu caso, avô que sou, também, por os meus netos e as minhas filhas, já estão grandes, mas também por elas. Nunca se via o que estamos vendo hoje em dia, e eu digo no tempo dos meus avós, dos meus pais, não se vê estas coisas dentro da nossa Santa Igreja. O pecado se denunciava, se falava do demônio, se falava do inferno. Hoje em dia não se pode dizer isso a uma criança, porque ele fica assustado,
Então, isso é um erro, porque eu também fui criança e eu ouvia falar do inferno, ouvia falar do diabo, ouvia falar de tudo isso, e isso não me fez mal. Então, é importante que pais e mães aprendam, aprendam a nossa fé a fundo e formem-se como um verdadeiro católico nas ensinanças do catecismo da nossa Santa Igreja como guia para poder interpretar a Sagrada Escritura, depois ler as Sagradas Escrituras e meditá-la no seu coração, porque a palavra de Deus se medita, não se lê como um livro qualquer. É palavra de Deus, por isso se medita, para compreender o que vamos lendo. Então, e também conhecer os sacramentos da nossa Santa Igreja, as riquezas da nossa Santa Igreja. A nossa Santa Igreja tem muitas riquezas, que são os sacramentos. O primeiro e o coração da nossa Santa Igreja é Jesus na Eucaristia. Jesus realmente presente embaixo das peças de pão e vinho. Ele é real, não é simbólico. É por isso, católico e católica, que tenhamos conhecimento da nossa fé, dos sacramentos da nossa Santa Igreja. Jesus na Eucaristia é o tesouro mais grande que temos dentro da nossa Santa Igreja. Ele está aí à nossa espera para que nós, como católicos, também devemos confessar-nos, porque também é um sacramento. A confissão é um sacramento. O batismo é um sacramento onde recebemos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Passamos a ser igreja. É muito importante que tenhamos conhecimento. Depois o batismo, a partir a preparação do batismo não, a primeira comunhão dos 7, 8 anos, onde a criança é preparada para receber a Jesus por primeira vez na sua vida. E a Jesus é que vai receber não na simples hóstia, é Jesus real. É por isso ter conhecimento da nossa fé. E também depois vem o crisma, que reafirmamos o nosso batismo, que recebemos de pequenininhos, já de grandes, no crisma, e também somos preparados e também para ser discípulo de Cristo, também para anunciar a boa nova a toda a criatura, como Jesus nos mandou, batizando-los. Venham para o mundo, anunciar a boa nova a toda a criatura, batizando-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, fazendo-los discípulos meus. Então, se somos discípulos de Cristo, também temos o dever de pregar a palavra de Deus. A nossa função como leigo, não? O sacerdote tem outra função, porque foi consagrado a Deus para exercer o seu ministério, que é a Santa Missa, a homilia e também a pregação. O sacerdote tem essa função porque está consagrado, e a confissão, para confessar, e confissão é um sacramento, e o sacramento do matrimônio. Isso é a riqueza que temos na nossa Santa Igreja. Por isso, católica, se me chega a escutar ou ver este vídeo, é importante que aprenda a se formar como verdadeiro católico, como eu sempre digo nos meus vídeos. Ler o Catecismo da Santa Igreja, perdão, ler as Sagradas Escrituras e meditá-lo no seu coração é muito importante, e assim para poder se preparar e ensinar os seus filhos para estes tempos difíceis que nos estamos aproximando, e esta igreja falsa que sigue crescendo com essa falsa ideologias que não são cristãs, nega o inferno, nega o diabo e ensina um errado. É por isso que aprendamos a ter conhecimento da nossa fé a fundo, para não cair nessa falsa igreja, para não perder a nossa alma. É tudo por hoje. Só lhes vou pedir a todo aquele que se queira subscrever o meu canal e partilhar este vídeo
e dar-lhe um gosto, que é muito importante para que assim o YouTube possa divulgar mais este vídeo para todo aquele irmão e irmã que queiram se formar como ordeiro católico, para ajudá-los. Eh, com isto, ajuda a divulgar o vídeo para outros irmãos, para que também se preparem para estes tempos difíceis. É tudo por hoje, não vou alargar mais o vídeo. Que Deus abençoe a todos e até um próximo vídeo.